Olá, sejam bem-vindos ao nosso encontro de hoje. A estruturação envolve etapas diversas e você precisa organizar essas etapas de tal modo que você possa garantir ao longo do trajeto do processo de planejamento que você não esqueceu informações relevantes, dados, diretrizes iniciais. Então, em função disso, nós vamos começar a perceber agora a estruturação do processo de planejamento, as etapas envolvidas. Então, vamos ver as etapas do planejamento estratégico. A primeira etapa do planejamento estratégico é você ter consciência da situação atual para a situação futura desejada. Então, o que acontece? Se você tem um momento atual, que nem sempre é tão fácil de caracterizar, principalmente quando você tem uma empresa de maior porte, e você tem uma situação desejada, que também não é fácil de você imaginar, eu diria que normalmente é até mais difícil você, diante de todas as informações e contextos, ter uma visão clara sobre para onde você deseja e que isso tenha também uma unanimidade ou pelo menos um forte consenso na organização, é algo difícil de você obter. Então a pergunta é, por que eu devo estar nessa situação desejada? Essa é uma pergunta. Segunda pergunta, como eu chego lá? Esse processo, que parece óbvio e até simples de alguma forma, na prática é o maior desafio que nós temos dentro do processo estratégico. É a clareza sobre o porquê que nós escolhemos uma situação em detrimento de inúmeras outras e como nós vamos chegar lá, que também existem alternativas. Há estratégias diferenciadas, existe a questão da audácia que você tenha, nível de risco que você está disposto a assumir. Há vários elementos envolvidos nessa situação aparentemente tão simples que é sair do presente para o futuro. Então, dentro dessa estruturação que nós estamos observando, com essa clareza inicial, é muito importante que a gente consiga enxergar como que esse processo se constrói ao longo do tempo. Então, para isso, nós temos que ter alguns elementos se organizando, como as diretrizes gerais e a percepção do ambiente. Todo processo estratégico, antes dele se iniciar como etapas sucessivas e estruturadas, é muito importante que a gente tenha essa visão das diretrizes gerais estabelecidas por quem tem esse poder, essa autorização na organização, e a percepção do ambiente, que naturalmente não é só dessas pessoas, mas dos altos executivos, de alguns especialistas e até de organizações contratadas especialmente para alimentar essas informações. Nós podemos dizer que há uma interação forte entre as diretrizes e a percepção do ambiente. Uma coisa influencia a outra. Você não consegue pensar nas diretrizes sem pensar também na situação do ambiente. E ao interagirem, você conclui alguma coisa. As pessoas, entre as opções possíveis, elas escolhem algumas delas. E essas opções iniciais direcionam o que nós poderíamos chamar de planejamento estratégico. Então, como que o planejamento estratégico se organiza a partir daí? Através de um fluxo de atividades bem organizadas, sistemáticas, também influenciadas por elementos mais intuitivos. Nem sempre o processo de planejamento estratégico é amarradinho, ele é um passo a passo a ser cumprido cronologicamente como ritual que a gente não pode fugir. Você, em geral, tem influências, além do modelo básico, você traz influências de opções, do jeito de ser, da cultura, os conflitos de poder que eventualmente existam dentro da empresa. Há inúmeras variáveis, sem contar as variáveis de fora. Variáveis políticas, eventos políticos que vão transcorrendo ao longo do tempo e atualmente numa escala muito mais acelerada do que costumávamos ter no passado. Depois que esse processo, passo a passo, vai sendo organizado com os ajustes que você perceba como necessários, você, ao tê-lo definido, é necessário então enxergar quais são os principais elementos táticos, tanto das operações, as situações de rotina, que você precisa alimentar na tua empresa ou reorganizar, como também os novos projetos. Porque é cada vez mais difícil você imaginar um planejamento estratégico em cima apenas do que já existe, sendo aperfeiçoado. Nós precisamos muito de novos projetos,
novas maneiras de fazer as coisas, novos produtos, novas formas de atuação. Então, isso é o que nós chamamos de projetos, é construir o novo, é construir o futuro. A partir dessas definições, é preciso desdobrar nos planos efetivos, tanto para a área de projetos como para as áreas de operação. Juntamos tudo isso em elementos de orçamento, elementos de temporalidade. É preciso colocar isso no tempo, porque o tempo é uma variável importante. Algumas coisas só têm sentido para uma empresa se ela executar num prazo razoável. Não adianta eu ter um planejamento para um evento como uma Olimpíada ou um Pan-Americano, um grande evento desse, se eu não tiver certeza que o término ocorrerá num prazo adequado em função, naturalmente, do que esse evento nos impõe. Isso feito, nós vamos para as ações. O que são as ações? São as implementações dessas decisões com, de novo, ajustes necessários. Um bom plano não é aquele que engessa e que te obriga a seguir uma rotina, mas sim aquele que permite a você, com as orientações claras, fazer os ajustes de maneira consciente, otimizando os processos existentes. Vamos agora à informação externa, coleta, análise e síntese. A informação externa, como o próprio nome diz, é toda informação que foge ao controle da empresa, ou seja, é como o ambiente fora da empresa se comporta e como a gente deve interpretá-lo. Raramente você vai conseguir influenciar esse ambiente tendo controle sobre ele. É claro que as grandes corporações, elas conseguem de alguma maneira gerar alguma influência, mas elas não conseguem decidir por essa situação externa. Ela é muito maior do que qualquer empresa, por maior que ela seja. Então, o que nós precisamos fazer? Olhar para esse ambiente, para essa estrutura externa, tentar decifrar quais são as informações de fato que nos interessam ou que nos influenciam e, a partir daí, esmiuçá-las e chegar a uma síntese, porque o ambiente é muito rico de informações. Se eu não souber destrinchar e selecionar, eu vou ficar com muita informação na mão sem saber o que fazer. Então, nós precisamos ter uma visão mais ou menos orientada, e é por isso que os processos de planejamento estratégico procuram já estabelecer um certo ritual, grupos de informações que são mais relevantes, para que nós possamos, a partir dessas informações, ter mais confiança nos desdobramentos no planejamento estratégico. Aspectos da economia e do negócio. Esse é um dos elementos que compõem o ambiente externo praticamente em qualquer processo de planejamento. Se nós não tivermos a noção como é que o mercado está se regulamentando ou desregulamentando, tendências econômicas, como, por exemplo, taxas de juros, decisões governamentais que privilegiam ou geram restrições em alguns setores, como que alguns países ou blocos econômicos estão decidindo sobre alguns aspectos da economia, como, por exemplo, o agronegócio agora, que já é uma situação muito antiga e estamos num processo de discutir. Esse processo acontece quase com muita frequência em todos os setores da economia. Então, nós precisamos estruturar esses elementos segundo alguns aspectos que cada organização, naturalmente, vai fazer, vai estruturar conforme o que lhe é mais conveniente, conforme aquilo que mais lhe afeta. Então, nós temos os aspectos econômico, político, fiscal, legal, sociocultural, tecnológico. Eu queria frisar o aspecto tecnológico, que hoje é muito relevante na maior parte das situações. A tecnologia alavanca processos de decisão. Nós temos situações no mercado onde uma nova tecnologia propicia reduções drásticas de custo, propicia reduções drásticas de pessoal alocado, até o nível de conhecimento que essas pessoas têm. Uma outra dimensão que nós podemos analisar na informação externa são os aspectos do mercado. Os aspectos do mercado incluem muitas variáveis, porque o mercado ele se locomove, ele se desloca, ele tem reações fora do nosso controle direto. Nós não temos como interferir no mercado de uma maneira sensível. Nós podemos, às vezes, com o poder que a nossa organização tem, gerar algumas influências, mas não ao ponto de orientar esse mercado. Tamanho, crescimento e tendências, tanto em valor como em volume. Quando nós olhamos os números,
as séries históricas, como que nos últimos anos o mercado vem se comportando. O produto que nós estamos analisando, temos como intenção incluir no processo estratégico. Ele é um produto que tem um atrativo maior, historicamente isso se apresenta, ou nós estamos em condições onde no momento, olhando o passado recente, não foi atrativo, mas há uma boa perspectiva. Tudo isso faz parte das reflexões dentro do processo estratégico. Características de segmentação, produtos, preços, canais de distribuição, consumidores. Nós temos dentro dessa visão agora de distribuição, produtos, o portfólio e a maneira como esses produtos vão se distribuindo, uma outra análise muito importante, porque se nós não percebermos como que o mercado interage com os consumidores, o mix de produtos que a empresa tem, todos esses elementos, nós podemos tomar decisões que tenham muito mais a ver com nossas crenças do que com os sinais que o mercado está enviando para nós. Aspectos dos concorrentes. Os concorrentes, eles têm comportamentos onde eles também procuram se adaptar a essas mesmas informações, que apesar de estarem lá, não necessariamente todos terão da mesma maneira, até porque as pessoas enxergam o mundo, enxergam os cenários de uma maneira especial, exceto quando o ambiente é muito estável. Então, praticamente todos têm uma informação muito semelhante. O que nós podemos olhar nas informações associadas aos concorrentes? Os principais: tamanho, segmentação, reputação, capacidade de produção, marketing. Em suma, nós precisamos entender a concorrência. Nós precisamos ter uma percepção de como as atitudes deles se referenciam. O que está por trás? Ao entendermos os principais pontos fortes e fracos, as estratégias usadas, o comportamento, o estilo dos principais executivos, as tecnologias dominadas por essa organização, porque nós não estamos analisando apenas uma, são aquelas empresas que mais proximamente estão a nós no sentido do mercado. Então, com isso, nós teremos uma riqueza maior para evoluir esse processo estratégico de uma forma mais segura. Bem, nossa próxima etapa agora é analisar a informação interna, coleta, análise e síntese. Tendo esgotado a informação externa, nós agora podemos ir para a informação interna. Observem bem, nós estamos falando aqui de uma sequência, nada impede que você faça ao contrário. Você analisa internamente e depois externamente. Na realidade, ninguém faz isso isoladamente. Você, ao mesmo tempo que está coletando a informação externa, você, de alguma maneira, está organizando também a informação interna. São processos que ocorrem em paralelo. Às vezes, um anda mais rápido que o outro. Então, apenas para efeito didático, estamos separando em blocos. Mas é claro que pessoas experientes ou pessoas que parem para pensar um pouco sobre o assunto terão a visão nítida de que essas etapas ou esses passos podem ocorrer em maneiras paralelas ou simultâneas. Vejamos os tópicos que compõem essa análise interna. Vendas. Como andam nossas vendas? Quais são os principais aspectos associados às nossas vendas? Às vezes, muitas pessoas dizem assim, não, mas nós já temos essas informações. A questão é que numa organização que seja um pouquinho maior, essa informação não é clara para todos. Então, se você quer um processo estratégico participativo, ou até com maior segurança nos dados de origem, de partida, você precisa consolidar isso para que não haja dúvidas. Vendas por total, por localização geográfica, por segmento, por cliente, por produto, por canal. Ao interpretar essas vendas segundo alguns critérios ou algumas categorias informativas, nós estaremos tendo até uma sinalização de para onde nós podemos crescer mais ou menos. Você certamente já deve ter tido a oportunidade de analisar alguma informação, até na sua vida pessoal, situações de mercado, onde você perceba, pelas informações que você tem naquele momento, quais são os possíveis caminhos, ou aqueles caminhos que têm mais afinidade com você. Faturamento e lucratividade. Não só os volumes faturados, mas a lucratividade. Muita gente fala assim, o faturamento é o mais importante. Outros falam, o lucro é o mais importante. Como resultado final, sem dúvida alguma, o lucro é o mais importante, porque o lucro é o que sobra, é o que eu tenho de margem numa transação comercial. Só que
Muitas vezes, o tamanho do faturamento que está associado à nossa participação no mercado é um dado muito relevante numa análise estratégica. Por quê? Diz para nós qual é o nosso tamanho do mercado. E conforme nós vamos ficando grande no mercado, isso significa que nós temos economia de escala. Nossos custos tendem a cair. Então, muitas vezes, uma organização abre mão da lucratividade, aumentando o faturamento, quer dizer, impondo por um preço menor, ou investimentos maiores em divulgação, uma participação maior ao custo do lucro para, no futuro, ao consolidar essa posição, passar a ter um lucro maior, ou então ter um lucro maior em função da escala maior. Ou seja, é possível várias combinações. Então, nós não podemos interpretar isoladamente o faturamento e a lucratividade ou achar que apenas um é mais importante do que o outro. Estrategicamente, essa composição é muito importante. Indicadores econômicos financeiros. Como é que estão os indicadores econômicos financeiros gerais de uma organização? Em geral, as empresas, para crescer, elas não conseguem crescer num ritmo forte apenas com o resultado do seu lucro. Nós precisamos de capital, precisamos de investimentos. Ou você vai no mercado e capta esse dinheiro através de empréstimos, através de ações que você lança no mercado, através do aporte financeiro de novos sócios. De alguma maneira, o capital precisa chegar, porque sem esse capital, às vezes nós não conseguimos crescer no ritmo que o mercado de alguma maneira nos obriga. E se você não crescer no ritmo do mercado, a tendência com o tempo é você ir ficando para trás em termos de participação. Então, os indicadores financeiros em relação a investimentos, em relação também a taxas de retorno que esse capital está propiciando, tudo isso é relevante para que a gente possa tomar decisões com um nível maior de segurança. Queria lembrar para você também o seguinte, nós no fundo estamos tentando entender nesse processo estratégico quais são as informações importantes, o que elas de alguma maneira dizem para nós, ou pelo menos qual é a identificação que nós podemos ter para tomarmos decisões com uma margem maior, uma probabilidade maior de acerto. Os processos. As organizações, elas têm processos. E a maneira como os processos ocorrem e o conjunto desses processos, de alguma forma, estão nos orientando sobre o que é possível ou não. Gestores bem preparados e conscientes sabem que, às vezes, uma boa ideia, alguma coisa ousada, alguma coisa que, se você conseguir implantar, vai dar resultado, você percebe que naquele momento sua empresa não tem maturidade para executar. Então é mais sábio você recuar, adiar, aguardar um momento mais oportuno, porque o risco do fracasso seria presente e poderia, de fato, comprometer a nossa organização. Quero aproveitar e falar para você sobre uma questão que vale a pena, nesse momento, abordar. É a questão da eficiência e da eficácia. O que vem a ser isso? A eficiência é você fazer alguma coisa direito. É tendo uma tarefa para executar, você executar essa tarefa com maestria, economizando recursos, aplicando os procedimentos que foram definidos. Isso é eficiência. E eficácia? Eficácia é você fazer a coisa certa. É você tomar uma decisão que garantidamente tem uma probabilidade maior de sucesso, seja uma grande sacada, seja uma percepção de pessoas que conhecem bem o mercado. Desse modo, eu posso ter uma atitude, uma decisão inicial eficaz, adequada, coerente, quando outras pessoas analisam e percebem que foi uma boa decisão, porém, eu posso não ter processos adequados para executar com eficiência. Então, eu vou ter aí um dilema. Como é que está o meu nível de eficácia, como é que está o meu nível de eficiência? Na realidade, o ideal é você ter ambos, você ter tanto a eficácia como a eficiência. Vamos olhar agora um quadro que lida com essas duas dimensões. O estratégico, pela ótica do eficaz e ineficaz, e o operacional, pela ótica do eficiente e ineficiente. Vamos refletir um pouquinho sobre esse quadro. Vamos imaginar que uma empresa, ela tome uma decisão muito errada, ela tenha tomado uma decisão ineficaz, porém foi executado de uma maneira perfeita. O que acontece? Muita gente pensa que a boa execução normalmente é algo bom. Nem sempre. A boa execução, ela, se for em cima de algo que não é o caminho correto, você vai falir e pode falir muito rapidamente. Agora, se a decisão foi ineficaz, porém eu executei de uma maneira insegura,
mal feita, às vezes até lentamente, até dentro da questão temporal, não tendo tempo de executá-la, pode haver tempo de alguém interromper essa ação. Então, você até vai ter problemas, vai falir, pode ter uma situação muito difícil, mas será de uma forma mais lenta do que se uma ação errada for executada muito bem. Uma outra opção tem a ver com a questão da eficácia. A eficácia, quando você tem uma decisão eficaz, porém não muito bem executada, a eficiência não muito boa, você vai sobreviver, vai ter até algum sucesso com perdas. Mas se for uma decisão eficaz, com muita eficiência na execução, aí é sucesso. Aí é correr para o abraço, é ter resultados muito coerentes, é você realmente ter o melhor dos mundos. Eficiência mais eficácia igual a efetividade. Esse é o termo que nós usamos em administração para consagrar a grande decisão com uma grande implementação. Um outro aspecto agora é a questão dos sistemas de informações gerenciais. O que são sistemas de informações gerenciais? São todas as consolidações de informações que ajudam quem está numa função gerencial ou numa função executiva a decidir. Porque quem está na linha de frente e está no dia a dia da operação, o processo decisório é muito mais simples. Você está verificando as coisas acontecerem. Se você está no local de ação e acontece algo inadequado, você mesmo corrige essa situação. Você pode providenciar mais rapidamente, é visível. Mas quando você está numa função de coordenação, muitas vezes longe da parte visível do processo, você não está ali não tem como chegar até esse local, nem por questões físicas de presença, nem por questões mesmo da informação estar consolidada para você, só há uma maneira. Alguém tem que fazer essa informação chegar para você num formato que seja útil. Então não há apenas uma maneira de estruturar-se as informações gerenciais. Existem várias. Qual é a mais adequada? Você deve decidir. A sua organização deve ter a experiência com o tempo, a sabedoria, para saber o que é importante, o que não é importante, em que nível essa informação chega. Uma outra questão tem a ver com talentos humanos e capital. O que nós queremos dizer com isso? O capital aí não é só financeiro, é o capital intelectual desses talentos humanos. Então, nós precisamos ter os talentos humanos necessários. Hoje, apesar de muitas empresas não terem muitos funcionários, cada vez você tem até menos funcionários, menos colaboradores ou parceiros, mas esses que você precisa têm que ser cada vez melhores. Então, hoje a questão maior não é a quantidade, é a qualidade. Então, o talento é cada vez mais relevante. O que você faz hoje, com uma certa maestria, com um certo resultado, pode ter certeza que daqui a 5 anos você precisará fazê-lo de uma maneira ainda muito melhor. Então, a formação contínua, a estruturação e compreensão desse ambiente pela ótica dos requisitos de conhecimento, a formação das pessoas, o comportamento necessário, é algo que está presente no processo estratégico, às vezes não diretamente, não tem como tangibilizar isso de uma maneira, numa abordagem inicial, mas tem como ser tangibilizado em termos de orçamento, em termos de investimentos e as ações pragmáticas na sequência do processo de planejamento. Vamos agora chamar o quadro Planejamento de A a Z. Hierarquia, conceito inventado pelos chineses há mais de 2000 anos. Hierarquia significa um método de organização que estabelece grau de importância e níveis de responsabilidade das pessoas dentro de um núcleo social. No mundo empresarial, podemos simplificar e dizer que a hierarquia, basicamente, delimita quem manda e quem obedece, certo? Errado. Cada vez mais este pensamento se torna retrógrado entre os mais bem-sucedidos executivos do mundo. Ao reconhecer e valorizar a importância de todos os funcionários, independente de sua função, os executivos aproximam-se dos problemas da empresa e, por consequência, das soluções. A hierarquia serve para estabelecer cargos e funções, e não para causar desconforto entre chefes e subordinados. Com a revolução tecnológica,
As empresas não podem mais perder tempo com inúmeros manuscritos e relatórios mastigados que passam de setor para setor. O mundo hoje requer espíritos empreendedores, objetividade, rapidez, agilidade na comunicação e transparência nas atitudes. Um funcionário jamais pode deixar de opinar com medo de ser demitido. A hierarquia não pode limitar os debates internos, nem servir como entrave para que os problemas da empresa venham à tona. Quando a pirâmide hierárquica de uma empresa é achatada, pode-se dizer que a condução dos negócios está no caminho certo. Bem, muito interessante o que nós acabamos de ver. Vamos agora para o estabelecimento de rumos e diretrizes gerais. O processo de estruturar as diretrizes gerais, que nós já vimos no início do nosso encontro de hoje, é um elemento vital, porque se você falhar nesse momento, se você escolher referências inadequadas, você pode comprometer toda a sequência do planejamento, ou seja, boa parte da eficácia do processo de planejamento está aí. Então, para que isso aconteça, vamos olhar um texto que pode nos provocar boas reflexões sobre esse tema. A qualidade não está nas coisas nem nas pessoas, mas sim na relação entre elas. Conforme vocês viram, a qualidade genuína não é uma coisa ou outra apenas, ela não se exclui. Ligar coisas e pessoas é uma das grandes artes da vida e não deixaria de ser diferente no ambiente organizacional. Então vamos, em função disso, pensando nesse conceito, imaginar o chamado oportunismo planejado. No fundo, eu gostaria de deixar essa sequência no processo de organização estratégica, que é o oportunismo planejado. Faça o dever de casa. Tudo que você deve fazer em termos de organizar informações, não abra mão, faça. Perceba bem os valores, a visão e a missão. Traduza isso, sinta o que é viável. Adquira competências, perceba o ambiente. Em função do que você deseja, algumas competências serão necessárias, outras você já tem. Perceba o ambiente, sinta o que está à sua volta. Não é só levantar informações. Pense sobre os rumos e as possibilidades. Não há equação matemática, não há processo único. Você vai ter que tomar decisões e vai precisar assumir, de alguma forma, algumas decisões em relação a isso. Desenvolva pessoas e processos. A partir dessa percepção, comece logo a trabalhar. Isso faz parte do plano, mas muitas vezes nós já vamos desenvolvendo isso na visão de futuro que nós temos para o nosso negócio. Pense e planeje estrategicamente. Se você está numa posição estratégica na organização, a sua função maior é pensar estrategicamente, a partir do conhecimento, da visibilidade que toda a operação dá para você e do ambiente externo e interno. Elementos referenciais. Quais são os elementos referenciais? Princípios, valores. Nós precisamos ter na nossa empresa uma clareza sobre princípios e valores. Isso mesmo quando não existe integralmente consolidado, é algo que a gente deve lutar. As boas empresas têm isso de uma maneira bem organizada. Um outro aspecto, visão e missão. Consolidação. Isso tem que ser aceito por todos, tem que ser percebido por todos. Um outro aspecto, políticas básicas. Quais são as políticas básicas? Nós, como pessoas envolvidas no processo estratégico, temos que ter essa clareza. Objetivo superior. Quais são os objetivos maiores, independentemente do planejamento a ser realizado na sequência, o que nós, de fato, temos que cumprir como grandes metas? Planejando e organizando a condução das etapas do processo. O processo, para ser conduzido com maestria, você tem que ter uma característica de liderança que não pode faltar. É preciso lembrar que os principais especialistas executivos precisam ter tempo para isso. Não é cobrar o processo e imaginar que ele acontecerá com tempo zero de alocação de recursos. Não existe isso. E mais, temos que lembrar que o processo estratégico, depois de definido, ele tem que ser executado, coisa óbvia. Só que as coisas precisam ter recursos. Você está disposto a assumir, ou disposta a assumir, que os recursos estarão lá, que você irá correr por esses recursos, irá tentar consegui-los no mercado? Isso é vital. Se isso não estiver claro na sua cabeça, ficará muito difícil você poder garantir um processo estratégico coerente. Invista um tempo para pensar no seguinte:
olhando para o seu ambiente de negócios, onde você atua, onde você atuou, onde você pretende atuar, se você pensar sobre quais são as informações internas e externas mais importantes e por que elas são mais importantes, isso é um grande passo para você ter uma maior maturidade estratégica. Fica essa sugestão para você desenvolver-se como uma dica de estudo.